cara mal educado, ignorante. Meu amigo, ele trabalha pra isso, ele ganha pra isso, ele tem que se preparar pra isso. O futebol, a gente sabe que não é só vitória, a gente quer. A gente, como torcedor, queremos vitória, 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 vitória. Só que não é assim. Só que também a gente não pode entrar pra história negativamente com essa goleada que o Botafogo levou, né? Uma goleada histórica. O futebol brasileiro, principalmente pro Rio de Janeiro, também, e nada a ser resolvido. Isso é que não dá pra gente aceitar, né? Alguém precisa trazer uma resposta pra isso. Mas vamos começar. Quero muito a opinião de vocês aí no chat, tá? Chega no chat, dá aquela moral. Quem é da família já sabe o que precisa fazer, o que precisa, né? E como pode nos ajudar, tá bom? Nos ajuda aí deixando o like. Eu sei que a situação do Botafogo não é boa, mas a gente, né? Somos torcedores e estamos fazendo aqui o trabalho, independente se o Botafogo tá ganhando, se o Botafogo tá perdendo, sempre estamos aqui trocando ideia com essa família gloriosa. Então, larga o dedão no like aí pra ajudar, tá bom? Conto com vocês. Então, só vocês podem fazer isso por mim. Será que vamos ter solução? Realmente o Frank vai embora ou não? E vamos discutir, né? Se o Franklin Carvalho, vamos discutir adultamente, né? Como pessoas adultas. Se o Franklin Carvalho sair do Botafogo agora, né? Como que vai ser daqui pra frente? Como que vamos manter esse grupo? Será que a saída dele realmente vai mudar a forma do Botafogo se comportar dentro de campo com os atletas que temos? Como que vai ser? Qual é o nome que você tem? Qual é o nome da tua preferência para entrar no lugar ali de Franklin Carvalho? Então, deixa nos comentários que a gente vai ler e vamos pesquisar esses nomes também. Inclusive, tá? Agora, se fosse só perder, eu até não estaria tão chateado quanto eu estou, tá? Se fosse só perder, tudo bem. Mas o Botafogo foi humilhado. O Botafogo entrou para a história de goleada da Sul-Americana. Isso é pior ainda do que perder. Não só foi perder, né? O Botafogo conseguiu aquele time de ontem, aquele time medíocre, o time de técnico medíocre, jogadores medíocres, todos que entraram dentro de campo, tá? Na minha opinião, são todos. Você pode até falar assim, mas salva esse. Pra mim, são todos. E alguém pode até chegar e falar assim, pô, mas teve altitude, né, o USA. E a altitude, ninguém brinca, teve altitude. Mas outros times também jogaram com altitude até maior e não passaram essa humilhação. Pelo contrário, conseguiram trazer um empate pro próximo jogo. E o Botafogo, melhor campanha da Sul-Americana, a melhor campanha da Sul-Americana. Um dos times que mais descansou, todo mundo sabe disso. Folguinha pra lá, folguinha pra cá, não precisa treinar tanto, né? Foi um dos times que mais descansou. E aí, o Botafogo faz esse papelão, faz essa coisa feia, vocês concordam com isso? Vocês concordam com isso? Vocês dão o braço a torcer pra isso? Falar, não, é normal, acontece no futebol? Normal não é. Eu até concordo que acontece no futebol, mas normal, não tem nada de normal nisso. É muita coisa anormal. E isso tem um nome, tem uma direção que precisa ser cuidada e modificada. O que a gente lê nas matérias, se a gente for conversar com qualquer torcedor alvinegro, botafoguense, ele vai falar o quê? Ele vai falar o seguinte, demissão do Franklin Carvalho. E eu também falo, como torcedor, também tô aqui. Demissão do Franklin Carvalho. Agora, é isso que a gente precisa entender. Bom, será que a solução do Botafogo é demissão do técnico Franklin Carvalho? Isso aí chama a gente pra pensar. Se eu fosse demitir o Franklin Carvalho hoje do Botafogo, seria a principal arma por causa desse 6-1, obviamente, né? Ele manchou a história do clube. Então, ele tem que pagar por isso. Ele é o maior responsável por isso, tá? Nesse jogo, ele é o maior responsável. Não tem outra história. Só que o Franklin não é só isso. A gente ouve muitas vezes, eu fiz muitas lives aqui, o comportamento do Frank não agrada alguns que estão lá na administração do Botafogo. Parece que ele é um cara difícil, né? É um cara ignorante, né? Ignorante que eu falo não é que é um cara grosso, não, tá? É ignorante assim que
eu falo é um cara que parece que tem um sentido de arrogância e em algumas coletivas ele demonstra muito isso. Em algumas coletivas, antes dessa humilhação, dessa derrota, ele mostrou muito isso também. E aí, como que esse cara trata a saúde do Botafogo? Como que ele trata isso? Se ele não consegue transparecer para a torcida do Botafogo uma tranquilidade. Ele mostra sempre que ele é um cara e não é o cara. Parece que ele tá igual aquela bexiga quando você enche e ela fica grandona, né? Ela tá em ponto de estourar. Ele parece uma bexiga cheia e daqui a pouco explode, né? Uma bexiga cheia e daqui a pouco explode. Pra mim, esse é o Franklin Carvalho. Tem experiência com o quê? Fala igual o craque Neto, né? Você jogou aonde pra tá com essa marra toda? Você jogou aonde pra tá com essa marra toda? Eu fico parando pra pensar e isso me incomoda. E incomoda muito o torcedor botafoguense também. Aí, ontem eu tava pensando assim, mas vai que na volta, eu tava sonhando, tá? E a gente tem direito de sonhar. Nunca impedi ninguém de sonhar, tá? E eu sempre falei aqui que nós torcedores botafoguenses também tem o direito de sonhar. Vai que na volta, o Botafogo reverte esse placar e continua com o Franklin Carvalho. E perdendo, o cara tem esse orgulho todo, imagine ganhando. Como é que seria? Imagina como que seria o torcedor do Botafogo e como que esse cara trataria o torcedor do Botafogo. Tem uma coisa que me irrita nesses caras que são português, tem algumas coisas que me irritam neles. É o cara falar que, ou melhor, ele achar que ele é o único, ele é o soberano, né? Por ele ser o treinador, ele sabe de tudo, faz as cagadas que ele tem que fazer, né? Mas se ele fizesse, limpasse e mostrasse pra torcida, não, eles não fazem isso. De maneira alguma, eles apresentam isso. E o treinador português tem me mostrado muito isso, tá? E vou te falar, treinadores até com sucesso também, porque tu vê aí, ó, semana passada, a gente só via pessoal falando, a mídia falando do Abel, que é o treinador do Palmeiras. Pessoal, ó, porque uns caras, se fosse um orgulho positivo, né? Um orgulho positivo, produtivo, né? Um cara, não, eu tenho orgulho de mim porque eu sou capaz de fazer isso. Legal. Mas quando você tem um orgulho de você próprio e você é capaz de fazer alguma coisa, você não desmerece nem A e nem a B. Você não precisa desmerecer ninguém, entendeu? Porque o seu orgulho é algo positivo pra você. Agora, quando você tem um orgulho que desmerece ou distrata outras pessoas, isso não é orgulho. Isso é arrogância. Isso é arrogância. O cara é arrogante. E ó, vou te falar, com muito carinho, tá? Não tô generalizando todo mundo que é português, tá? Não estou generalizando. Mas os treinadores portugueses que eu tenho conhecido, principalmente no Brasil, me mostram um nível de arrogância bem elevado. E o Frank, nem treinador, alguns torcedores consideram ele, tá? Então, abaixa a bola e vamos ver aí, né? E a gente também tem que parar pra pensar como será o Botafogo sem um treinador novamente. Na nossa telinha de notícia, né? Vamos ver uma notícia aqui sobre o principal alvo, né? Que é o Franklin Carvalho hoje. O principal pode ser mandado embora a qualquer momento. Se estivesse em qualquer outro clube, já estaria fora. Essa é a grande realidade, tá? Mas tá no Botafogo, né? Como eu falei aqui, ó. Franklin Carvalho é demitido, mas cumpre aviso prévio, né? Cumprindo o combinado até o último dia. A situação é insustentável. A gente tem que rir, né? Diretoria do Botafogo está moderna, né? Sarcasticamente está moderna, porque para demitir um treinador precisa mais o quê? Qual é os planos? Tem coisa que você tem que parar e pensar mesmo, contar de 1 até 3 ou até 10 para tomar decisão. Agora tem coisa que você tem que fazer, meu amigo. Vai embora, que daqui para lá é só coisa pior. Você não vai ajudar, você só vai piorar, só vai prejudicar. Então, se livra do mal logo. E aí, o Botafogo, a diretoria, ainda tá pensando o que pode fazer, né? O que pode fazer. É impressionante, né? É impressionante. Então, essa matéria aqui saiu há pouco tempo, tá? Saiu há pouco tempo que o Franklin, tá aí o Franklin Carvalho, treinadorzaço do Botafogo. Ai, ai, ai. Tem que rir, né, galera? Tem que rir porque chorar a gente já chorou ontem, né?
Chorar, a gente já chorou ontem. Diz que o Frank será demitido assim que o Botafogo tiver o plano A. Cara, isso parece até comédia, né? É só com o Botafogo que acontece isso, sabia? Não tem outro time que acontece isso, pode ter certeza. Não tem outro, né? O Frank será demitido, mas ele tá, então, aviso prévio, é isso? Porque precisa ver o que tá na mesa. Agora, tu imagina, você sendo um excelente profissional, né? Vamos lá, tu imagina, eu chamar vocês aqui pra gente falar aqui pertinho aqui. Tu imagina, você trabalha numa companhia e todo mundo da companhia, inclusive você, sabe que tu fez uma besteira, tu estourou uma máquina, quebrou uma máquina caríssima, caríssima. E quem quebrar aquela máquina ali vai ser demitido e você foi o bola da vez, você quebrou a máquina. Aí, todo mundo sabe que você vai ser demitido. Todo mundo sabe que você vai ser demitido, inclusive você mesmo. Inclusive você mesmo. Ah, mas olha só, você só vai ser demitido até a gente arrumar outra pessoa pra ficar no teu lugar. A gente tem um prazo aí de 15, 20 dias, um exemplo, né? 30 dias. Aí o dono da empresa compra uma máquina nova e dá pra você de novo. É isso? É isso? É isso que acontece? Então tá bom. Enquanto o plano A não for resolvido, o Franklin Carvalho que vai dirigir o Botafogo contra o Vitória, o Franklin Carvalho que vai dirigir o Botafogo contra outros times que vêm pela frente, mesmo ele sabendo que vai ser demitido, é isso? Eu não consigo fazer essa ligação da boa vontade, do profissionalismo. Eu não acredito, tá? Eu não acredito nessas coisas. Às vezes muita coisa é só matéria, muitas coisas é só leituras de matérias, tá bom? Porque não tem sentido, tá? Não tem sentido. Franklin Carvalho ainda é técnico do Botafogo, mas em teoria já está demitido. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Em teoria o cara já está demitido. Caraca, é igual... É impressionante, galera. É impressionante algumas coisas que a gente tenta interpretar, tenta entender, tenta ler. É difícil eu conseguir fazer uma conexão no que eu leio. Pode ser que eu esteja fazendo erro de interpretação de texto. Mas, pô, cara, na boa, não faz sentido algum. Não faz sentido algum você falar que vai mandar uma pessoa embora, aquela pessoa sabe que ela vai estar sendo mandada embora pela besteira que ela fez, e aí você vai lá e dá a máquina na mão dela até chegar o plano A na mesa. Não tem sentido nenhum. Pra mim, família, não tem sentido algum. Então, galera, eu não consigo compreender essa linha de raciocínio que a gente acabou de ler, né? Vocês imaginam que é bem parecido com o que estava acontecendo, mas só que de forma diferente, né? De forma diferente. Por quê? O Tuco começou a treinar fora do elenco, não foi? Pra ser negociado. Ele e assim outros jogadores também. E agora o treinador, como é que vai ser? Porque a chapa esquentou pro lado do treinador. Ah, vamos ficar com ele até o plano A chegar na mesa e ser resolvido. Meu amigo, isso é papo de doido, mano. É papo de maluco. Eu tenho dificuldade de entender eu ser o dono da empresa, tá? Tem um funcionário que quebrou uma máquina que ninguém poderia quebrar, que me trouxe um prejuízo de milhões, e aí eu vou dar aviso prévio pro funcionário, vou comprar uma máquina nova de milhões e vou entregar pro funcionário essa máquina de novo até chegar o substituto. Pra mim, não existe lógica alguma nessa matéria. Sinto muito, mas não existe lógica alguma nessa matéria. E não tô condenando quem falou a matéria, não. Quem trouxe a matéria, não, tá? Não tô condenando nada disso. Até mesmo porque a gente tá aqui só pra transportar a notícia. Assim como os nossos outros amigos que falam do Botafogo. Eles estão aqui só pra transportar a notícia. É difícil, né? É difícil você fazer a conexão. A situação está insustentável. Eu até coloquei no meu grupo de membros, né, o seguinte. Gente, o Franklin Carvalho está demitido. A gente não sabe se ele vai ser demitido hoje. Daqui a 2 dias, daqui a 5 dias, daqui a 10 dias. O Franklin Carvalho está demitido do Botafogo. Só que o Botafogo não vai mandar ele embora sem ter um plano A forte na mesa. E aí, galera, o que eu estou lendo para vocês? Me ajuda a entender? Me ajuda a
entender? Onde que o Franklin Carvalho vai estar demitido se no próximo jogo contra o Vitória ele estiver na beira do campo? Que tipo de confiança você vai ter nesse jogo se o Franklin Carvalho estiver do outro lado das 4 linhas? É complicado. É muito complicado. Me deixa confuso, tá? A possibilidade do Franklin ficar é muito pequena, independentemente do resultado. Porque a pressão é grande. A chapa está quente. A panela de pressão vai explodir a qualquer momento. Não é só por resultado, é por outras coisas e todo um conjunto da obra. A viagem casada para o Peru, para Salvador, acabou afetando a tomada de decisão pela direção do Botafogo. A princípio, o Frank ele segue no comando, pelo menos até a partida contra o Vitória. Tem sentido, tropa? Pra mim não faz nenhum sentido. Domingo no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. Sinto muito, mas parece até papo de doido, né? Seria papo de maluco. Eu tô aqui falando uma coisa que não tem sentido. Se o Franklin Carvalho foi ou é demitido, é uma coisa. Será demitido continua sendo uma incógnita. Não é nada afirmativo. O Frank será demitido. O Franklin, ele pode ser demitido, como qualquer um outro treinador pode ser demitido no futuro. Ontem foi o passado e o Frank não foi demitido. Hoje é o presente. O Franklin não foi demitido. E o futuro é a notícia mais fácil que eu posso dizer pra vocês. O Franklin será demitido. Quando, USA? Quando, família? Quando que o Frank será demitido? Eu posso chegar e falar assim, o próximo jogo que ele fizer uma besteira. Pode ser que ele seja demitido depois do jogo contra o Vitória. Só que o torcedor botafoguense, isso não ameniza o futuro. O torcedor do Botafogo, ele quer saber sobre o presente. O presente é hoje. O passado não aconteceu, a demissão do Franklin Carvalho. O futuro é incerto. Se tem porcentagem de ficar, tudo pode acontecer. Não existe esse papo. Ou melhor, existe, né, o papo que ele será um dia. Agora, por quê? Foi por causa do que foi ontem? Se foi por causa do que foi ontem, faria igual todos os outros clubes fazem. Vergonha, vergonha. O que você fez manchou a história do clube e é inadmissível a gente continuar com você. Já que o clube está em recuperação judicial, é mais uma rescisão tua que vai entrar pra caixa da recuperação judicial e a vida que segue. Quando a gente puder pagar, em cima do que o juiz determinar, a gente paga. USA, mas não tem ninguém pra trazer. Infelizmente, a bomba sobra mais uma vez o Belão. E é o que tem. Horroroso. Esse treinador, ele fechou, na minha opinião, tá? Ele fechou com chave de ouro. Assim, terminou. Ali ele assinou a carta de demissão dele. E o pior de tudo é que o Botafogo ainda não conseguiu resolver isso. O Botafogo vai ter reunião em Salvador e já busca nome experiente no mercado. Porque muito ameaçado no cargo após o vexame histórico diante do Cienciano. A informação é do jornalista Wellington Arruda na noite dessa sexta, né? Paralelamente, é isso. A diretoria alvinegra já estuda nomes no mercado para o cargo de treinador e tem perfil traçado. Um profissional mais experiente. Legal, hein? Rechaçado trazer técnicos novatos. Tá cansado, né? Como foram os casos recentes de David Ancelotti e Franklin Carvalho. O empresário também tem oferecido nomes para a direção alvinegra, sabendo da situação de Franklin Carvalho. O Botafogo ainda não tem um alvo definido, vem encontrando dificuldades para encontrar um profissional ideal para a função. A delegação alvinegra chega na noite desta sexta-feira em Salvador após um voo fretado diretamente de Lima, no Peru. O Botafogo encara o Vitória domingo no Barradão pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cada vez que a gente lê mais essas notícias, a gente fala assim, porque o Frank ele vê isso também, tá? A gente acha que não, mas ele vê. Alguém leva pra ele, com certeza, tá? Se não for papo da diretoria mesmo, e só for papo pra trazer opiniões, trazer a torcida, alimentar, né, um quadro, não tô falando que a notícia é mentirosa ou verdadeira, eu até acredito nas notícias que vêm, tá? Que são de pessoas confiáveis, mas eu fico pensando, se o Franklin Carvalho, ele entende isso, o que me garante ele se manter um bom, pra ele, né, um bom profissional nesse jogo contra o Vitória? Eu discordo plenamente desse tipo de atitude, tá, gente? Ou é 6 ou é 8. Ou manda embora e se vira pra encontrar um outro treinador depois, mesmo que leve o Belão e vai lá e treina, se apresenta contra o Vitória. Ou então para com essa especulação, para com essa historinha que o Franklin Carvalho vai ser demitido. Você me entende? Porque isso vai chegando, vai criando aquela bola de neve, aquele argumento
argumento chato, né? Vai criando um argumento chato, vai criando um clima chato pela torcida, pelo clube, que envolve o treinador. Então, se o clube não tomou a decisão de mandar ele embora, igual o John Textor fez, essa é a grande realidade. John Textor não mandou o Renato Paiva embora? Todo mundo ficou assim, uau, mandou o Renato Paiva embora. O cara acabou de, uma semana atrás, ganhar o melhor time do mundo. Foi mandado embora. Não precisou ninguém ficar assim, o Renato Paiva, depois do jogo contra o Palmeiras, que foi no Mundial de Clubes, pode ser que no próximo jogo vai ser demitido. Pô, gente, na boa. Na boa. Isso é só criar clima em cima de informações que elas podem acontecer e podem não acontecer. A leitura tá sendo bem lógica. Que o Botafogo procura, mas tem dificuldade no mercado. Pô, na boa, eu tô de saco cheio de algumas... Parece que o pessoal, às vezes, da mídia também, a própria mídia botafoguense, tá? Traz algumas matérias, tipo assim, querendo dizer que a gente é idiota, cara. Ah, é um público idiota, bota isso daí que todo mundo engole. Pô, cara, a própria matéria é ridícula, tá? Com muito respeito quem escreveu, mas a própria matéria, ela é ridícula. Ela não tem nada afirmativo. Mais uma vez a gente vai falar de futuro. Ah, vai ter a reunião hoje, né? E vão discutir sobre o Franklin Carvalho. Aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Muitos vão ficar chateados com o que eu vou falar aqui, mas aí você vai ter que dar razão pro Montenegro, olha aqui, ó. Na época de Amador, tá passando aqui, ó. Eu já teria chutado o balde no vestiário. Muito chato esse profissionalismo. Ter de esperar pra demitir. O cara tá falando o que o torcedor botafoguense tá repetindo, entendeu? Assim como ele vê como um amadorismo, na época do amadorismo, mandava logo embora, porque isso era amadorismo, né? O profissionalismo não. Ah, não, vamos ver como é que é, né? Vamos ver se o plano de saúde do cara tá em dia. Isso não acontece, isso acontece aí, tá? Acontece no Botafogo. Isso acontece no Botafogo. Esse negócio de ficar amadurecendo pro treinador ser mandado embora não tem sentido. É mandado embora de um dia pro outro. É mandado embora daqui a 1 hora. É isso que funciona. Demissão é assim. Principalmente treinador, até onde eu sei, né? Sempre foi assim no futebol brasileiro. Ah, agora não. Agora tem um aviso prévio. Legal. Ah, maneiro. Vamos avisar o treinador que daqui a 1 mês ele vai ser mandado embora. Mas ele vai continuar no comando, tá bom? E aí o torcedor já sabe disso. Se o Botafogo leva mais uma goleada contra o Vitória, a gente já lendo essas notícias, essas informações, que sentimento gera sobre a própria administração do Botafogo? Que sentimento? É meio fora de sentido, galera. Meio fora de sentido. Desculpa, mas eu acho que é muita gente querendo assunto pra enganjar. Muita gente querendo assunto pra fazer engajamento. Muita gente querendo assuntinho pra manter matéria, né? E pra mim não mudou nada. Não mudou nada. Absolutamente nada. Só mudaria se ele tivesse sido mandado embora. Precisa tratar ainda. Ou manda embora, ou continua tratando o cara normal. Eu lembro que na época que tava o John Textor, e se eu não me engano, foi com o próprio Renato Paiva, que a gente, nós torcedores, começou a botar desenhos do Renato Paiva de orelha, chamando ele de burro. A gente mandando o Renato Paiva embora. Vocês lembram disso? A torcida do Botafogo mandando o Renato Paiva embora. Aí o John Textor veio e jogou-lhe um balde de água fria. Por quê? Sabe o que ele quis dizer? Sinto muito, galera, mas foi o que ele quis dizer. Quem é o dono do clube é eu. Eu que sei se eu vou mandar embora ou não. E não mandou. A torcida se espirraçou, termocriação daqui pra lá, e o John Textor manteve o Renato Paiva até ele decidir falar assim, eu vou mandar embora. E foi o que ele fez no jogo, depois do jogo do Palmeiras. E agora eu e você, como torcedor alvinegro, né, vamos falar que ele, né, queremos que o Franklin Carvalho seja mandado embora e começa a conjecturar que o Botafogo já está se preparando para isso. Vamos ter calma. Vamos ter calma para não atrapalhar as coisas. E se fosse para mandar embora, já teria mandado embora
ontem ou hoje. Não tem que conversar nada. Se já vai mandar embora, pra quê? Conversar sobre o quê? Tem que procurar outro treinador. E se não tem outro por enquanto, vai usar o que tem. Esse é o papo. Não tem papo torto, não tem conversa desenrolada. Esse é o papo reto. Não, o Botafogo tem reunião pra resolver a demissão do Franklin. Eu, sinceramente, eu nunca vi isso. No futebol brasileiro, isso pra mim é novidade, tá? No futebol brasileiro, isso pra mim é novidade. Eu sei que o treinador é demitido de um dia pro outro, de uma hora pra outra. Assim como o Fluminense fez com o Zubeldia, mais uma vez como o Renato Paiva, com os outros treinadores também. A gente, como torcedor, fica até assim, ó, daqui a pouco ele vai embora, daqui a pouco ele vai embora. Agora, desse jeito, galera, pra mim é novo. Desse jeito, cantar a pedra da demissão, confirmando, dizendo sobre matéria, confirmação, pra mim, isso é uma pedra meio complicada de entender, tá? Contra o Vitória, pra mandar o treinador embora, se o treinador já tem todas essas informações que eu tô lendo aqui, não faz sentido.